Seu nome completo? Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, senhora. Não ouvi. Paulo Sérgio do Carmo Nascimento. Bom dia, seu Paulo Sérgio. Bom dia, senhora. Hoje é seu interrogatório. Olhe para mim, por favor. Seu Paulo, olhe para mim, por favor. Pode olhar para mim, por favor. Hoje é seu interrogatório. O senhor não é obrigado a responder às perguntas que eu irei lhe fazer. Lhe é garantido pela Constituição o direito de permanecer em silêncio e o silêncio não irá prejudicar sua defesa, correto? Sim, senhora. Eu vou qualificar o senhor, tá? Brasileiro, o senhor nasceu em que local? Em Belém mesmo? Belém, senhora. Quantos anos o senhor tem? Estou com 59, vou fazer 60. Agora. Qual é a data do seu nascimento? Dia 25 de setembro de 1963, senhora. Nome do seu pai? Sebastião do Carmo Nascimento. De sua mãe? Raimunda do Carmo Nascimento. Sua profissão? Não tinha profissão, senhora. Nunca teve? Toda pessoa, todo ser humano tem uma habilidade. Eu trabalhava em vigilante, senhora. Então, vigilante. Sim. O senhor é eleitor, vota? Tem título de eleitor? Tenho, senhora. Tem. O seu endereço residencial? Eu sei que atualmente o senhor encontra-se no PEN 3, não é isso? PEN 3. Tá, mas o seu endereço residencial, onde fica a sua casa? Bairro do Guamá, na passagem Olinda, número 98. Sim. 98. O senhor está preso há quanto tempo? Estou com 2 anos e 5 meses. Então o senhor foi preso em 2021? No começo de janeiro, senhora. 2021. De 2021. O senhor tem documento? Tenho, senhora. O senhor sabe o número do seu CPF? Não, senhora. E da sua identidade? Do seu CPF e da sua identidade? O senhor não sabe, né? Não, senhora. O senhor é portador da cédula de identidade, número 149-1922, Polícia Civil, Pará. O senhor já foi preso ou processado criminalmente? É a primeira vez? Não, primeira vez. Sim. O senhor é casado, solteiro? Não, senhora, solteiro. Tem filhos? Tenho. Qual a idade dos seus filhos? Meus filhos estão com... Um está com 36, 34, por aí, senhora. Quantos filhos você tem? Você tem 3 mulheres e um homem. Você tem 3 mulheres e um homem. Um homem. 3 filhas mulheres e um homem. O senhor... Quem está patrocinando sua defesa, seu Paulo, é a Defensoria Pública. Senhora. O senhor já conversou com o doutor Rafael Sardi, que é o defensor? Conversei, senhora. Está ciente dos fatos que irá depor? Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o senhor vai responder às perguntas que eu irei lhe fazer ou o senhor prefere usar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio? Pode responder só algumas partes, senhora. O senhor responde o que o senhor quiser. Se eu não quiser, as perguntas que eu fizer para o senhor, se o senhor não quiser responder, o senhor fica à vontade, tá? Então vamos lá. O senhor praticou este crime? Aconteceu, mas não foi intenção de matar. Sim, eu quero saber se foi o senhor que praticou este crime. Tá lá, foi eu. Então me conte, eu gostaria que o senhor me narrasse neste dia, tudo o que aconteceu neste dia, tá? E o que o levou, preste atenção, seu Paulo, olhe para mim. O que levou o senhor a praticar este crime? O senhor sabe qual foi o dia? Dia 19 de agosto de 2018, por volta das 23 horas. Então me conte como foi esse dia. O senhor chegou em casa, o senhor trabalhou, me conte como foi esse dia. Isso aí foi no domingo, senhora. A gente estava bem. Eu e ela. Eu e ela quem? Ela quem? Silvia. A Silvia, a vítima, é isso? Estava bem. Você vivia com a vítima? A gente não vivia, ela só dormia comigo. Ela só ia lá dormir com o senhor? Só dormia. Todo dia? Não vivia assim, não. Aí o que aconteceu... Preste atenção. Calma, vamos por parte. Eu quero saber qual era o seu relacionamento com a Silvia.
Não era muito boa, não. Não, como era o seu relacionamento com ela? Como era? Ela era a sua companheira? De companheira, assim, não. O senhor só tinha ela de mulher? É, porque ela não queria ter uma convivência sério. Era só eu pra lá e ela pra cá. Ela morava na casa dela e o senhor morava na sua? Só que ela dormia em casa. Qual era a frequência dela dormir na sua casa? Olha, aconteceu dela, ela ficava comigo lá direto, em casa lá, assim, ó. Ela vivia com o senhor direto em casa? Comigo, assim, ao dia, como eu trabalhava, dia a dia, ela não ficava, ela ia pra casa dela. Certo. Aí ela dormia com que frequência na sua casa? Quantas vezes na semana? 3, 4, uma? Ela dormia direto. Certo. O senhor estava há quanto tempo com ela? Já, antes do fato? Ia fazer 9 meses. 9 meses. Então, o que aconteceu no dia do fato? Não sei como explicar, assim, né? Nós estávamos numa conversa, nós estávamos numa conversa, conversando, um jogando por costa do outro, senhora. E ela começou a se pegar corda lá na reação. Eu posso falar, senhora? Só que ela queria me ver no ponto do fosso, aí nós brigávamos, discutia assim, a discussão assim, maior. Só que ela me falou que ela tinha ficado com meu irmão. Assim. Nessa aí que eu fiquei estressado. Então, no dia do fato, vocês estavam conversando sobre o relacionamento de vocês. Sim, senhora. E a vítima confessou para o senhor que havia dormido com seu irmão, foi isso? Ela falou que ela tinha ficado com meu irmão. Ficado como? Fica. Ficado é passar a noite com o cara, né? Passou a noite com seu irmão, foi isso? Senhora. E aí o senhor ficou surpreso? Fiquei surpreso, mas ainda não estava tão alterado assim não, porque eu não queria levar nada a sério com ela. O senhor não estava alterado, se controlou? Você já se controlou depois que ela disse que a buceta dela vale ouro. Assim. O senhor chegou a tomar alguma bebida alcoólica nesse dia? O senhor faz uso de alguma substância entorpecente que cause dependência física ou psíquica? Não, senhora. Não. Então o senhor estava sóbrio? Estava sóbrio e ela também estava sóbria. E ela também, ela não estava ingerindo bebida alcoólica? Não, só que ela queria sair, para sair, só que aquela sair, mas só que eu não estava afim de sair, ela queria sair, que ela bebia todo fim de semana. Ela queria sair para a festa? Ela queria, mas era domingo, isso foi. Ela queria, eu não queria. Eu não tinha dinheiro para gastar, que ela tinha dinheiro, ela queria sair, senhora. Entendeu? Aí foi nessa discussão aí. O senhor não queria que ela saísse? Não, eu não pedi para ela sair, eu queria que ela saísse. Ela quis sair, ela saísse, só que ela não queria, ela estava me provocando. Ela me provocando, não, bora sair. Ela tinha uma companheira que era tal de Conce também. Ela tinha Conce, ela ligava para sair nós 3. Era amiga dela? Amiga dela, amigona dela. Assim. Sim. Só que eu não queria sair. Aí foi nessa onda que nós começamos a discutir. Discutir? Começamos aí, que ela me chamava de muitas coisas, fervência aí que eu não gostava. Ela começou a lhe ofender, foi? Me ofender, você me ofendeu muito. E aí, o senhor se estressou? Me estressei, que eu corri ela me atacou, ela pegou até uma banda de tesoura que eu caba verde lá do barrote de casa. Foi pra cima do senhor? Foi pra cima, eu aparei ela. E aparou como? Eu dei um soco nela, assim. Em que local foi esse soco? Dentro do quarto, lá. Não, em que local no corpo dela? Eu dei no queixo dela, eu não dei muito soco, foi só um soco. Por quê? O senhor era lutador? Eu não vou mentir, já foi lutador de boxe hoje. Certo, então o senhor, quando deu esse soco, o senhor deu no queixo consciente? Consciente, ela rebolou da escada. Ela ia perder a rebolou da escada. Com certeza. Ela rebolou da escada. E aí quando ela caiu da escada, ela bateu a cabeça. Bateu a cabeça quando ela rebolou. Só foi um soco que o senhor deu? Eu dei um soco nela. Não entendi. Um soco que eu dei nela no queixo. Só um soco? O senhor deu um gancho nela, foi isso? Não, esse gancho também não é fluido isso aí. Aí ela caiu?
Caiu da escada embaixo. E o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou lá embaixo, quando eu fiquei muito apavorado aí. Aí o senhor foi lá? Foi acudir ela, levantei ela. Levantou e era desfalecida? Ela estava se batendo. Aí fui botei ela em cima de uma caminha que a gente dormia. Ela estava se batendo? Estava se batendo só os braços dela lá. Os braços. Foi o soco que eu só dei. Bom, e nesse momento que o senhor viu ela se batendo, o senhor tentou reanimá-la? Tentei, senhora, tentei, chamando ela, senhora. Pois não, pode continuar. Mas só que eu já estava apavorado, não estava na minha consciência, mais na cabeça, estava doido, descia para baixo e queria chamar minha mãe, não tinha coragem. Aí eu saí de lá, peguei uma mochila, saí de lá e fui chamar meu irmão lá no Juruna. Pois não. Aí lá meu irmão vieram, como encontrei com meu irmão, falei mais besteira. Meu irmão fiz uma besteira com a Silvia. Aí veio ele. O senhor viu que depois que o senhor saiu de casa, o senhor ficou apavorado, o senhor viu que ela já tinha falecido? Eu não estava ainda falecida, ela estava se batendo. Aí eu tinha como chamar uma ambulância? Olha, senhora, eu não podia chamar porque que ela disse que um tal de Grace era primo dela. Aí, só que esse Grace era traficante lá da rua. Naquele tempo lá, todo mundo bebendo na rua lá. Tava todo mundo bebendo. Eu só dei uma saída só. Como estão falando aí que voltei, mas só dei foi uma saída. Olhei pro quarto da minha mãe, que estava deitada para me chamar, ela não teve coragem. A sua mãe morava com vocês? Minha mãe, nós morávamos juntos, só que nós dormíamos separados do quarto lá para trás. Certo. Aí minha mãe estava deitada, não quis cortar da minha mãe, eu olhei para minha mãe. Mas a discussão foi no andar de cima ou no andar de baixo? No andar de cima. Certo. O que você estava fazendo no andar de cima? Era o quarto de vocês? Nós dormia lá, era de madeira. Tá certo. Era tudo assado lá. Sim. Aí o senhor foi embora, procurou seu irmão, seus irmãos? Foi correr atrás, peguei a bicicleta, saí pro Juruna, correr atrás do meu irmão para avisar para ele. Seu irmão foi lá na sua casa? Foi lá, ele com meu primo de moto. Chegou lá, ela estava ainda lá. Levaram ele para o hospital? Tá, foi que ele chamou a Socorro, que a Socorro foi olhar lá. Certo. Aí ela foi encaminhada para o hospital. E quanto tempo ela no hospital veio a falecer? Foi 11 dias ou 10 dias por aí. O senhor chegou a evadir-se? Ou seja, depois que ela foi internada, o senhor sumiu? Fugiu? Fiquei guardado lá no Juruna. O senhor ficou escondido lá? Ficou escondido. Na casa de quem? Na casa do meu irmão. Com receio de quem? Do receio das filhas dela, que ela já sabia da zona dela aí. E da família dela, o senhor disse? Família. Que era envolvida com tráfico. As duas filhas dela. Não. As filhas delas eram envolvidas com tráfico também? Olha, ela não era do tráfico, mas ela vivia com os malandrão aí, né? Então o seu receio era esse. O senhor chegou a se entregar na polícia? Não, senhor. O senhor foi preso. Depois do fato delituoso, quanto tempo o senhor foi preso? Quanto tempo para ir preso? Depois do fato delituoso, depois desse dia, quanto tempo o senhor veio a ser preso? Depois do dia 19/8/2016, 18, perdão. Quanto tempo depois desse dia o senhor veio a ser preso? 2021, senhora. E o senhor ficou esse tempo todo escondido? Foragido. O senhor está arrependido? Estou e muito. As testemunhas arroladas na denúncia, Ana Paula Cruz e Maria do Socorro Farias, inclusive Ana Paula é filha da vítima. O senhor tem alguma coisa a alegar contra essas pessoas? Não, senhor. O senhor chegou a prestar depoimento perante a autoridade policial? Não, senhor. Não? Prestou depoimento em juízo. O senhor confirma seu depoimento que o senhor prestou perante o juiz? Confirmo, senhor. Tem mais alguma coisa, seu Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, que o senhor queira acrescentar ao seu interrogatório? Não, senhora.
Muito obrigada. Passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça e em seguida a defesa. E posteriormente aos senhores jurados, caso deseje fazer alguma pergunta ao acusado, levante a mão, identifique-se pelo nome. A pergunta deve ser de caráter objetivo. Eu vou avaliar a pergunta, tá? E vocês vão fazer a pergunta por meu intermédio, depois de deferida ou não a pergunta. Sem perguntas, excelências, por parte do Ministério Público. Defesa não tem perguntas adicionais, excelência. Os senhores jurados. Pode recolher o microfone, por favor. Sentença. Processo número 00216, 1176-2018, 814-0401. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4, 5 e 6 do Código Penal Brasileiro. Réu Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, vítima Silvia Andréia da Cruz. Acusação, Ministério Público, Dr. Arnaldo Célio da Costa Azevedo, promotor de justiça. Defesa, Dr. Rafael da Costa Sarge, defensor público. Vistos, etc. Adoto como relatório o mesmo da decisão de pronúncia de ID número 8381-1801, constante dos autos acrescido da decisão da instrução procedida neste plenário. Na fase dos debates, o doutor promotor de justiça, doutor Arnaldo Célio da Costa Azevedo, sustentou sua pretensão em plenário, pleiteando a condenação do pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 4 e 6 do Código Penal Brasileiro. A defesa, por outro turno, representada pelo ínclito defensor público Dr. Rafael da Costa Sarges, sustentou sua pretensão em plenário pleiteando a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu-se a normalidades a sessão do Colém do Pretório Popular, que respondeu aos quesitos propostos, os quais restaram aprovados pelas partes, não registrando em ata quaisquer protestos. Formulados os quesitos conforme os termos próprios, o Conselho de Sentença reunido em sala secreta assim respondeu. No primeiro quesito, foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o réu Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, qualificado nos autos como autor das lesões que levaram a vítima Silvia Andréia da Cruz a óbito. No quesito terceiro, obrigatório de lei, o douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. No quarto quesito, o Colém do Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu a tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte, encerrando-se assim a votação dos quesitos. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos a responsabilidade criminal do réu Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, qualificado nos autos pelo crime de lesão corporal seguida de morte contra a vítima Silvia Andréia da Cruz, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Pátrio, que prevê a pena de 4 a 12 anos de reclusão. Portanto, acatada a tese de desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte contra a vítima Silvia Andréia da Cruz, cessou a competência do Tribunal do Júri e passou para a competência do juízo singular,
Entretanto, por força do artigo 492, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, cabe a presidente do tribunal do júri proferir a sentença. Analisando os autos, está patente a materialidade delitiva comprovada mediante laudo necroscópico de número 2018-01-0015-19-TAN, conforme documento de ID número 9557-2355. Diante da confissão do acusado, verifica-se perfeitamente delineada a autoria delitiva em relação ao réu Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, qualificado nos autos. Ademais, não vislumbro em favor do acusado nenhuma excludente de antijuridicidade prevista no artigo 23 do Código Penal Brasileiro, e assim, a responsabilidade criminal do mesmo deve ser pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Isto posto, condeno como condenado tenho Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, brasileiro paraense, portador do RG número 1491922, Polícia Civil Pará, nascido em 25 de setembro de 1963, filho de Sebastião Silva Nascimento e de Raimunda do Carmo Nascimento, residente na rua Paulo Cícero, Passagem Olinda, número 98, bairro do Guamá, Belém, Pará, pelo crime de lesão corporal seguida de morte praticado contra a vítima Silvia Andréia da Cruz, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio, e a decisão do Conselho de Sentença, passo a fixar a pena na forma como se segue. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendo uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio, e artigo 492, alineado do Código de Processo Penal, assim como a decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como se segue. O réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau elevado, na medida em que praticou o crime de forma cruel, conforme laudo pericial. Constato que o réu não registra antecedentes criminais, não existem nos autos elementos suficientes para que se possa aferir sobre sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de valorar tais circunstâncias judiciais. Os motivos do crime não favorecem ao réu, posto que praticou o delito em razão de ciúmes. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida sem oportunidade de defesa. As consequências do crime não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta criminosa do pronunciado. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias judiciais e à decisão soberana dada pelo Conselho de Sentença, condeno como condenado tenho Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, qualificado nos autos, acima do grau médio, qual seja a pena base de 9 anos de reclusão. Milita em desfavor do réu, atenuante referente à confissão do crime perante este juízo, pelo qual, nos termos do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal Brasileiro, atenua a pena base em 1/6, fixando em 7 anos e 6 meses de reclusão, ausentes quaisquer agravantes. Entretanto, nos termos dos parágrafos 9º e 10º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro, aumento a pena em 1/3, fixando em 10 anos de reclusão. Não havendo causa de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena até aqui aplicada, ao qual torno concreta, definitiva e final em 10 anos de reclusão, com fulcro no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro.
o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao condenado em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal Brasileiro e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso 3º, combinado com o artigo 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente o fechado. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicada, bem como a natureza do crime, impossibilitam tal conversão ou substituição nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal Brasileiro. Na forma do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal Pátrio, deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação do dano civil decorrente das condutas criminosas do condenado, haja vista a inexistência do pedido neste sentido, seja por parte do Ministério Público, seja pelos familiares da vítima. Com base no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, nego ao condenado Paulo Sérgio do Carmo Nascimento, qualificado nos autos, o direito de recorrer desta sentença em liberdade e mantenho a sua prisão preventiva, tendo em vista as circunstâncias judiciais já consideradas, bem como por estarem presentes ainda os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, havendo necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Espeça-se imediatamente guia provisória de recolhimento, tendo em vista tratar-se de réu preso. Sem custas, réu pobre nos termos da lei, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará. Após o trânsito julgado, adotem-se as seguintes providências. A. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, atendendo o disposto do artigo 393, inciso 2º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 57 da Carta Magna de 88, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico. B. Expressam-se as peças necessárias do processo referente ao condenado para a vara de execuções penais, para as medidas cabíveis e adotem-se todos os procedimentos de praxe em caso desta natureza. C. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, dando-se ciência da presente decisão. Sentença publicada em plenário. Partes intimadas neste ato, registre-se e cumpra-se. 20ª sessão do primeiro período de julgamento do Tribunal do Júri, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, realizado no plenário que leva o nome do saudoso desembargador Elzema Bittencourt, do Fórum Criminal da cidade de Belém. Belém, Pará, 29 de junho de 2023, Sara Castelo Branco Monteiro Rodrigues, juíza de direito titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital. Podem sentar.